Sejam bem-vindos! Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da inteligência humana, a nossa espécie passou a sentir a necessidade de maior conforto, assim como decorrência das necessidades individuais, surgiram as trocas. Esse sistema de troca direta, que durou por vários séculos, deu origem ao surgimento de vocábulos como salário, cujo pagamento era feito através de certa quantia de sal. A pecúnia, do latim pecus, que significa rebanho, gado, ou pecúlio, relativo ao gado miúdo, ovelha ou cabrito. Era uma forma de escambo, que é uma modalidade de transação que foi muito comum na antiguidade. Por meio desse acordo, realizava-se a troca de mercadorias ou serviços. As primeiras moedas, tal qual conhecemos hoje, peças representando valores, geralmente eram de metal. Surgiram na Lídia, a atual Turquia, no século 7 a.C. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um objeto pesado, geralmente o martelo, nos primeiros cunhos. Foi o surgimento da cunhagem a martelo, onde os signos monetários foram valorizados, também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros ou suas ligas, preservou-se com o passar dos séculos a associação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas, que quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder das sociedades. Com a necessidade de guardar essas moedas em segurança, deu surgimento aos bancos. Os negociantes de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seu serviço, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos escritos das quantias guardadas. Esses recibos eram conhecidos como os Goldsmith's Notes. Passaram, com o tempo, a servir como meio de pagamento por seus possuidores, por serem mais seguros de portar do que o dinheiro vivo. Assim, surgiram as primeiras cédulas de papel moeda, ou cédulas de bancos, ao mesmo tempo em que a guarda dos valores em espécie dava origem às instituições bancárias. Os primeiros bancos reconhecidos oficialmente surgiram na Suécia em 1656, na Inglaterra em 1694, na França em 1700 e no Brasil em 1808. A palavra bank veio da italiana banco, peça de madeira que os comerciantes de valores, oriundos da Itália, estabelecidos em Londres, usavam para operar seus negócios no mercado público londrino. Já no Brasil, R$ 1.000 era praticamente o nome da moeda, já que ela valia 1.000 dos antigos reais do Império. O montante equivalente a R$ 1.000 era chamado de conto de réis, ou seja, R$ 1.000.000 do Império, por volta dos anos de 1889 a 1942, na Real República. Conforme a cartilha do Banco Central do Brasil, as patacas foram as moedas que circularam por mais tempo no Brasil. Cerca de 139 anos, de 1695 a 1834. Dom João VI mandou criar
o Banco do Brasil, que se tornou responsável pela emissão do papel moeda. Naquela época, a emissão de dinheiro tinha que respeitar a quantidade de ouro presente nos cofres públicos. Em 1820, Dom João VI saiu do Brasil e uma crise econômica teve início. Segundo o historiador grego Heródoto, foi Creso, rei da Lídia, atual Turquia, quem cunhou as primeiras moedas entre 640 a 630 a.C. As primeiras cédulas surgiram na China no século VII e eram confeccionadas com cascas de amoreira. Devido ao seu pouco peso, era chamado de dinheiro voador. As moedas primitivas mais famosas eram a coruja, o Pégasus e a tartaruga. As tartarugas foram as primeiras moedas a serem cunhadas na Grécia. Seus exemplares mais antigos datam de 625 a.C. e durante um século foram elas que ditavam as leis nas trocas comerciais. Já no Brasil, os primeiros recibos foram emitidos pelo Banco do Brasil em 1810 e tinham seu valor preenchido à mão, como é feito com os cheques. Aos poucos, como já acontecia com as moedas, os governos passaram a controlar a emissão de cédulas de dinheiro para evitar as falsificações e garantir o poder de pagamento. Desde a independência em 1822, o Brasil teve 9 moedas. A primeira que já circulava por aqui, no início da nossa colonização, foi o réis, nome derivado do real. O país já conheceria sua segunda moeda oficial em 1942, quando entrou em cena o cruzeiro.